Esse senhor aqui, ó, mudou a minha vida. E se você deixar, ele pode mudar a sua também. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Para você entender por que o professor mudou a minha vida, eu quero que você me permita contar uma história. Na verdade, são 3 histórias. E sem elas não vai fazer sentido, porque que tanto esse professor mudou a minha vida, quanto pode mudar a sua também. Eu vou mostrar o canal do professor, tá, não se preocupe, eu vou dar todas as informações de quem é o professor e por que eu realmente acho que ele pode mudar a sua vida, mas preste atenção, muita atenção, se possível anotando o que eu vou falar, certo? Vai fazer sentido depois, eu asseguro. Então acho que o primeiro passo aqui, que eu quero que você preste atenção é o seguinte, deixa eu aproximar mais aqui, melhor. Eu quero voltar quando eu tinha 16 anos, e na ocasião eu fazia o terceiro ano do ensino médio. 16 anos de vida é muito novo. Não, não é exatamente muito novo, porque eu fazia 16 para 17, é porque eu faço aniversário no final do ano, em novembro, e aí eu já começava as séries parecendo que eu tinha uma idade a menos, mas na verdade eu estava no ano, né, 17 anos ali. Eu estudei numa escola em Fortaleza, Ceará, embora eu não seja cearense, mas eu estudei ali numa escola chamada Espaço Aberto, num bairro chamado Papicu, que fica perto da Praia do Futuro. Maravilhoso bairro, inclusive. Nesse colégio, a preparação para o vestibular era intensa. Isso significava dizer que todas as atividades eram voltadas para fazer as provas do vestibular da UFC e da UES, Estadual do Ceará e Federal do Ceará. Uma das estratégias que a escola utilizava era fazer com que nós tivéssemos aulas com professores os mais especialistas possíveis. Então, por exemplo, não tinha o professor de língua portuguesa. Língua portuguesa havia 3 professores, tinha 3 professores, um de redação, um de gramática e um de literatura. Em biologia não havia o professor de biologia, havia o professor que dividia taxonomia com ecologia e o outro que era mais sobre, puxa, me esqueci. Química era assim, matemática era assim, física era assim, história era assim. História era um de história mundial, outro de história do Brasil. E assim ia, né. E, puxa, foi uma das melhores escolas que eu já estudei na vida. Em língua portuguesa, eu tive 3 professores. Estou aqui de olho nas minhas anotações. O professor Raul, de língua portuguesa, o professor Jorge Piero, de literatura, e o professor Eduardo Luz, de redação. Eu quero contar histórias que cada um deles deixou marcada em mim, assim, tá? E eu quero compartilhar isso com você, porque é isso que pode mudar a sua vida. O professor Raul era um não era cearense, era um senhor já de cabelo branco, que nasceu em Brasília e, segundo ele contou, deu aula para o Renato Russo, quando o Renato Russo não era o Renato Russo, né, era só mais um estudante. E quando ele foi dar aula pra gente lá, ele já tinha, sei lá, 30 anos dando aula, talvez, né, assim, era muito experiente dando aula, muito experiente. E o professor Raul, ele, apesar de não ser cearense, já estava há muito tempo morando no Ceará, e não sei se você já foi ao Ceará ou se você é cearense, para conhecer a vaia cearense, a famosa vaia cearense, que não é um a vaia cearense é um "i", um "i" estridente, né, assim, nem sei se eu sei fazer. E o professor Raul me chama a atenção até hoje na memória, porque ele fazia essa vaia estridentemente pelos corredores, assim. Ou toda vez que ele contava uma piada, ele fazia essa vaia cearense. Mas tem uma lição que eu aprendi análise sintática com o professor Raul, né, mas não é nem isso que eu quero falar. Tem uma lição que ele falou, uma vez que a gente estava eu pertencia a um grupinho ali, né, tal, como acontece com todos os alunos numa sala de aula, e a gente estava nesse grupinho conversando, blá 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 blá, e
a gente estava falando alto, e a gente era metido a cult, sabe. Gostava de vomitar referências, que a gente achava que eram importantes, né, de música, de literatura e blá-blá-blá. Aí a gente estava falando de Chico Buarque, estava falando de Zé Cabaleiro, estava falando, né, essas coisas assim. Aí o professor Raul ouve e começa a, sabiamente, como todo professor, em vez de reprimir, tomar aquele assunto de sala de aula como um assunto passível de discussão. Ele fala assim: "Olha, eu também, na idade de vocês, gostava de Chico Buarque, Zé Cabaleiro é novo, né, mas não é da minha época, mas gostava dessas coisas todas, porque eu queria também parecer inteligente que nem vocês". Eu falei: "Que?", né, fiquei: "Como assim parecer inteligente? A gente é inteligente". Aí ele nem deixou a gente falar, né, começou a ele continuou, falou assim: "Olha, eu queria parecer inteligente, assim, na época de vocês eu, pô, lia os livros de literatura, de filosofia, andava com eles debaixo do braço que nem vocês, assim. Eu queria parecer inteligente, mas aí à medida que eu fui ficando velho, eu simplesmente descobri que eu não precisava mais impressionar ninguém. E agora, meu amigo, eu só escuto, leio e faço o que eu quero". Eu escuto brega, porra, me amarro em brega, porra, né, leio só as coisas que eu quero, não devo nada a ninguém, não quero impressionar ninguém. Eu me lembro que na época eu fiquei puto da vida, né, fiquei muito chateado, fiquei com muita raiva, porque ele estava simplesmente dizendo que eu estava seguindo uma modinha pra impressionar um grupo, e estava. Só que eu era jovem demais pra admitir isso, né, jovem demais pra admitir isso. Mas essa cena, essa puxada de orelha do professor né, ele estava lá diante do quadro, na frente de todo mundo e chamou a gente para dar essa cutucada, nunca saiu da minha memória. Eu fiquei puto na época, mas hoje eu entendo perfeitamente que era exatamente isso. Então isso ficou na minha memória com o professor Raul, de gramática. E isso fez com que eu gostasse muito mais dele, porque, assim, ele falava tudo de modo tão bem-humorado que eu não tinha como ter raiva exatamente dele, né, ficava puto pelas puxadas de orelha, mas cara, era muito bom. O professor Jorge Piero, de literatura, era um professor, escritor. Ele também escrevia livros, ele era um agitador cultural da cidade na época, não sei se ele é ainda, ou seja, ele fazia ele coordenava exposições, publicava revista. Eu me lembro que a revista que ele publicava se chamava Caos Portátil, Caos Portátil. Eu cheguei a comprar algumas e tal. Ele foi fazer alguns lançamentos lá no Centro Cultural do Banco do Nordeste, se eu não me engano. Eh, e eu fui com meu pai, mas tem 2 ocasiões que o professor Piero me marcou, assim. A primeira delas foi a primeira aula do ano. Na verdade, foi a segunda aula do ano. Primeira aula do ano, ele se apresenta, apresenta a apostila. Um detalhe muito interessante era que as apostilas eram feitas pelos próprios professores, o que fazia com que as apostilas fossem muito ricas, assim. Porque eles eram muito competentes, ou seja, não era um material apostilado, terceirizado, né, de uma rede que impõe de cima para baixo. E aí ele fala assim: "Olha, na segunda aula, será a única aula do ano em que nós falaremos sobre figuras de linguagem, porque o meu pressuposto é que vocês já sabem disso, já deveriam ter aprendido isso". E tá aqui a lista, ó, eu coloquei 5 páginas explicando as figuras de linguagem para vocês, e a proposta vai ser a seguinte: vocês vão ler isso em sala ou em casa, e na próxima aula vocês vão trazer para mim as dúvidas que ficaram, que vocês não entenderam, que vocês entenderam, que eu vou com todo o prazer do mundo aqui tirar essas dúvidas e a gente passa, se for necessário, a aula inteira falando sobre isso. O que importa é que vocês entendam. Beleza, fomos para casa, não fizemos absolutamente nada com a apostila. Quando foi o dia da aula, ele chega em sala, fala assim: "Como foi combinado na aula passada, agora eu espero que vocês tenham trazido as dúvidas de vocês. Abram a apostila e vamos responder dúvida". E aí, todo mundo abriu a apostila e ele ficou na frente da sala parado, olhando pra gente, durante alguns segundos. Pra mim durou a vida inteira, porque ele ficou talvez 1 minuto, assim, ó.
E todo mundo: "Cara, ele não vai fazer nada? Ele vai ficar só olhando pra gente?" Ali eu vi, cara, esse cara é diferente, bicho. Ele não se sente intimidado por olhares dos alunos, ao contrário, ele intimida os alunos, né. Isso nunca me saiu da memória. Mas outro caso que eu quero compartilhar com o Jorge Pinheiro é Piero, né, ele tirou o NH, era Piero. Era que eu sabia que ele era escritor, e aí como o Raul bem falou na história passada, eu era metido a cult, queria ser escritor também, tinha despertado isso em mim, e eu enviei um e-mail para ele, um texto, e aí eu quis florear a linguagem, o estilo, e falei algo do tipo: "Não sei se o senhor irá jogar na lata do lixo esse texto, ou se o senhor guardará para a posteridade, mas aqui está a minha humilde contribuição com a literatura", algo do tipo assim, né. Querendo impressionar o professor de literatura, né, falando de modo erudito, blá-blá-blá. E aí eu me lembro que a resposta dele foi gentilíssima, eu fiquei eu enviei com medo, né, o e-mail para ele. "Não, claro que eu vou guardar isso aqui, assim, mas eu só tenho uma dica para você, continue escrevendo, escreva mais, aperfeiçoe". Aí eu li aquilo e falei: "Cara, deve estar ruim pra cacete isso aqui, né". Só que essa foi a maneira gentil dele falar, entendeu. Ou seja, continue, se você gosta disso, se isso te interessa, continue escrevendo. Claramente esse texto aqui não é definitivo, claramente isso aqui não é digno de lixeira, mas, bom, claramente não tá bom, né, claramente não tá bom. E aí foi um incentivo, cara, que é claro, eu não me tornei um escritor de literatura, mas, bom, parte da minha vida é escrever. Então, o professor Jorge Pinheiro decisivamente, contribuiu ali. Terceira história, professor Eduardo Luz, professor de redação. Professor Eduardo Luz, dos 3 era o único que dava aula em universidade. Então, bom, já era doutor. Se eu não me engano, o Jorge Pinheiro era mestre, não sei se o Raul era mestre, não sei. Mas o Eduardo era doutor, professor de universidade, professor de linguística, e ele fazia ponta, né, assim, fazia um bico na no ensino básico pré-vestibular. Eu me lembro, cara, que a primeira vez que ele chegou, assim, eram poucos alunos, ele falou assim: "Olha, nada de sentar aí no fundão, tá? Vem todo mundo aqui pra frente, faz aqui uma meia lua, porque é assim que a gente faz na universidade. Quanto mais próximo do professor, melhor". Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre como as aulas aconteciam na universidade. Eu falei: "Cara, tem uma aula do professor de universidade, que foda". E aí, as aulas eram basicamente aulas de coesão, coerência, paragrafação, enfim, aulas de redação habituais. E algumas aulas eram simplesmente ele só corrigindo redação, uma coisa que eu até considero não tão ética assim, né, porque eu já fui professor de redação e a nossa obrigação é corrigir a redação antes, né, de ir para a aula é para dar aula e não para corrigir, mas ele fazia isso de vez em quando. Então ia lá para a sala de aula e corrigia a redação na frente de todo mundo, né, ia chamando um por um para dar o feedback ali na mesa. E aí, cara, teve um desses feedbacks que ele deu, que eu me senti bastante humilhado. Eu não faria isso com um aluno, mas funcionou para mim. Eu interpretei da melhor maneira possível, tanto é que eu vou compartilhar essa história com vocês aqui. Mudou profundamente a minha visão. Era uma redação cujo tema eu não me lembro, mas eu sei que eu comecei certa argumentação no sentido de dizer que isso era 2006 e, portanto, 20 anos atrás. No sentido de dizer que, olha, a internet está cada vez mais democratizada. Hoje as pessoas têm cada vez mais acesso à internet e, portanto, o conhecimento é democratizado, e tal. Foi algo nesse sentido, né? Atrelado à democratização da internet, portanto, democratização do conhecimento. E aí, cara, ele falou assim: "Vitor, quem é Vitor?" Falei: "Eu", tal. Aí, "Vem cá". Aí, quando eu cheguei lá, ele levantou assim a redação, falou: "Olha, tem um recado para todo mundo aqui, tá? Quem tá colocando o argumento", e estava claro que era eu, né, porque ele me chamou, "de que a internet é democratizada, não faz a mínima ideia de como a realidade acontece. Os índices de acesso à internet são baixíssimos", e na época, se era 10%, 20% da população era muito, né. Hoje é a maioria da população, né.
talvez seja 60% ou mais hoje, mas na época não. E quem tá completamente fora da realidade. Você vai escrever um argumento sobre a realidade brasileira, você precisa conhecer a realidade brasileira e não projetar a sua realidade na realidade do país. Portanto, prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção nisso. A argumentação se faz com realidade, não com o que você tem por experiência da realidade. A sua experiência é a sua, mas uma argumentação geral, e esse é um dos atributos de uma argumentação de um texto da redação, precisa levar em conta a realidade do país, e não só a sua. Algo do tipo assim. Eu falei: "Minha nossa senhora, como eu sou burro, pelo amor de Sócrates", né, assim, cara, fiquei humilhado. Pô, ele tinha que falar que era a minha redação. Cara, isso nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu da minha cabeça. E e foi uma lição de lógica, né, foi uma lição de lógica argumentativa, de lógica informal, foi uma lição de vida também. Uma lição de: "Ah, presta atenção na tua realidade aí, né, seu playboy do cacete". Era uma escola de playboy, né, assim. Meu pai ganhava mais que minha mãe, tinha condição melhor que minha mãe. Quando eu fui morar com ele, eu morei num bairro de playboy, assim, embora dos playboys eu fosse o mais pobre, sempre tem isso, né, na hierarquia dos playboys, das pessoas mais que têm mais grana, mas ainda assim, era um playboy, tinha internet em casa, não sei o quê, blá-blá-blá. Esses 3 caras, Raul, de gramática, Jorge Pinheiro, de literatura, e Eduardo Luz, de redação, mudaram a minha vida, porque foi ali, naquele terceiro ano, que eu tive acesso à língua portuguesa de verdade. Assim. Eu aprendi, de fato, a fazer análise sintática, e que era sujeito, verbo, complemento, adjunto adnominal, adjunto adverbial, oração subordinada, oração coordenada e as suas inúmeras, reverberações, assim, reverberações, porra, suas inúmeras subcategorias. Eu fiquei sabendo ali como construir uma frase do ponto de vista sintático, como fazer escolha vocabular, isso como parte do professor, Raul. Com o professor Jorge Pinheiro, eu comecei a conhecer de fato literatura. Eu não prestava atenção direito nas aulas até o terceiro ano. Comecei a conhecer enfim, as escolas literárias, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o simbolismo, o parnasianismo. Comecei a ler de fato, né, o vestibular da Federal do Ceará exigia que nós lêssemos 10 livros. O pessoal reclamando aí quando o vestibular exige que você leia um livro, né. 10 livros. E bom, a gente tinha aula profunda sobre esses livros, assim, isso foi de interpretação textual mesmo. E o professor Eduardo Luiz, porra, era um professor de universidade, ensinando como escrever, cara. Isso era um privilégio tremendo, né, tremendo. Ensinando técnica de redação, como construir parágrafo, como começar a comunicação, como continuar a comunicação, como terminar a comunicação. Porra, maravilhoso. Dali eu fui certamente outra pessoa. Isso certamente me ajudou depois a passar na faculdade de direito, certamente me ajudou depois a passar na faculdade de filosofia, certamente depois me ajudou a me desenvolver e a estudar por conta própria. E quando você sabe escrever bem, ler bem e falar bem, você é praticamente imparável. Eu realmente acredito nisso. Então, língua portuguesa, meus amigos, língua portuguesa e comunicação dentro da sua língua muda a sua vida, mudou a minha vida. E o que que aquele professor que eu mostrei no início do vídeo tem a ver então com isso, né? E vamos voltar para ele lá. Esse professor aqui apareceu para mim na semana passada, o Deus algoritmo do YouTube disse assim: "Você gostará desse professor". E eu fui ver quem era esse professor, né, e coloquei aqui em saiba mais, porque a figura do velhinho me chamou a atenção, cara, um velhinho, aí apareceu ele e falando sobre poesia camoniana, né, assim, Luiz Vaz de Camões e tal. Vou ver quem é. Aí tá aparecendo aí pra você, ó, professor de língua portuguesa desde 1958, ministrou aulas de direito penal no Mackenzie, na FAAP, diretor acadêmico do processo seletivo, lecionou língua portuguesa nos colégios Rio Branco e Dante Alighieri e nos cursinhos preparatórios para vestibular, anglo e pré-médico. No YouTube desde 2020. Nesse canal se encontram aulas aperfeiçoadas ao longo de décadas, ou das décadas, aulas sobre língua portuguesa, gramática, redação, interpretação de texto, literatura portuguesa e literatura brasileira, estilos de época. Aulas úteis ao ingresso em universidades e à prática profissional. Sejam proveitosos os nossos encontros. Você tem noção da preciosidade que é isso aqui? Por que que eu fiz questão de falar dos meus professores de língua portuguesa que me marcaram ali no ensino básico?
Porque o professor Jorge Miguel reúne os 3, disponível para você. Nota. Ah, Vitor, mas eu nunca tive a sorte de ter professores como os seus. Beleza, isso já está no passado, você não teve mesmo. Mas agora você tem professor Jorge Miguel. Vitor, você conhece o professor Jorge Miguel? Ele está te pagando? Não, não. Queria que tivesse, mas não está não. Eu só acho que ele é muito precioso para não ser aproveitado por você e por qualquer outra pessoa que queira de fato, expandir o seu próprio repertório. Porque se você está me assistindo, você gosta de filosofia. E eu acredito profundamente que filosofia não é apenas sobre filosofia. Essa frase me veio quando eu estava entrevistando o professor Danilo Marcondes, professor aposentado da Federal Fluminense e da PUC, Rio. Dizia eu: "Professor", perguntava eu, "como é que o senhor começou na filosofia?" O professor Danilo Marcondes me disse: "Para mim foi muito natural, eu já lia os clássicos, eu já lia Dom Quixote, eu já li aquilo outro. Quando eu fui escolher a faculdade, para mim foi muito natural escolher filosofia." E eu pensando comigo: "Porra, eu queria ter nascido num lar em que é natural você escolher filosofia, porque você já tem repertório suficiente para entender os livros de filosofia." Claramente não é assim com a maioria de nós. Filosofia, ou seja, as ideias dos filósofos, os debates filosóficos, os problemas filosóficos, pressupõem repertório. Pressupõe repertório, pressupõe que você sabe articular o seu idioma, pressupõe que você sabe interpretar textos, pressupõe que você tem referências, muitas, para que quando o filósofo dê as referências dele, você tenha capacidade interpretativa de entender o que o filósofo acabou de dizer. Filosofia não é apenas sobre filosofia. Isso vai estar no meu sangue cultural de como professor, né, assim, enquanto professor. A minha escola de filosofia, o núcleo de formação filosófica, não é só um curso de história da filosofia, ele tem várias trilhas, a de filosofia é apenas a central, mas tem trilhas de literatura, de interpretação de texto, de argumentação, tem trilha de técnica de estudo, inclusive. É assim que eu acredito que fazer filosofia acontece, né, para quem não foi o professor Danilo Marcondes. E aí, certamente, se eu tivesse, acesso a um professor desse aqui, como tive, de fato, né, assim, só que foi na escola, eu não teria por que reclamar que a minha escola foi ruim, né, assim. Então, ressalto, olha as playlists que estão aqui, nota, tem playlist só de poesia do Camões, tem playlist de figura de linguagem, de gramática, de interpretação, de redação. Estilos de época são, bom, os estilos de época literários que nós estudamos, né. Então, assim, para você que nunca teve um ótimo professor de literatura, de gramática e de redação, agora o professor Jorge Miguel está disponível para você. Talvez você conheça outros professores bons de língua portuguesa, coloca aqui embaixo também, ajuda as pessoas aí a conhecerem os bons professores. Ajuda as pessoas a conhecerem os bons professores. Eu realmente acredito que a gente tem que compartilhar conhecimento de qualidade, e aqui, fazendo completamente gratuito, completamente de graça, porque eu realmente acredito que as aulas desse cara são preciosidades. Se você gosta de filosofia, se você já é meu aluno, já é minha aluna, assista o canal desse cara, maratone as aulas dele, com anotações, faça um caderno dividido por gramática, literatura e redação, que eu tenho certeza que a sua capacidade de compreensão filosófica vai aumentar muito, muito. Se você quer estudar filosofia comigo, o núcleo de formação filosófica está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você clica, está tudo explicado lá. Se você quiser conversar com a nossa atendente, também está lá a possibilidade. Clique e conheça. Como sempre, você é o que pensa. Fique com Sócrates.